Júlia, no começo do nosso papo aqui, eu levantei. No começo do nosso papo aqui, eu levantei aqui uma questão para você. Como é que você se sentia olhando essa gente toda passando o que eles estão passando? Esse processo esquizofrênico que muitos estão mergulhando, parece que não vão conseguir sair. Tem volta não. Aquilo ali é caminho de depressão. Pois é, né? E outras pessoas que vão ter tempo para refletir na cadeia. Outras pessoas que... A gente fica vendo agora uma série de militares que, de repente, padeceram também de um equívoco psicanalítico e uma análise também da realidade, porque eles achavam que jamais um militar seria colocado no banco dos réus. Isso deve provocar uma depressão para alguém que estava... Por exemplo, José, você trouxe um exemplo aqui, por favor. Por exemplo, eu vi isso nos depoimentos diante de Alexandre de Moraes, um deles. Exatamente o que você falou, ele teve ali, porque você vai entrando nesse frequenciamento negativo e você, quando menos espera, não percebe que o ambiente lhe moldou. Por exemplo, o cara quando chega a general de 4 estrelas, ele primeiro, para quem não sabe, nunca tirou um 9,5, viu? Ele é 10, 10, 10, ele nunca foi segundo de nada na vida. Ele sempre foi primeiro, para chegar um general de 4 estrelas. Depois disso, comportamento, produtividade, uma série de situações, fala mais de um idioma, bababá. Depois de uma seleção muito severa, aí também de articulações políticas, você se torna general. Aí um cara chega a um final de carreira desse, brilhante, modéstia à parte. Eu tenho divergências com vários generais pela forma como eles conduzem, mas é uma carreira nobre e é algo realmente assim, tirar o chapéu. Aí você vê o general, eu não lembro o nome dele aqui agora, aquele que pediu desculpa a Alexandre de Moraes, que era ministro da Defesa, esqueci o nome dele agora. Paulo Sérgio. Pronto, Paulo Sérgio. Quando o Paulo Sérgio, que até ele deu uma bronca no advogado dele, mas quando ele fala aquilo para Alexandre de Moraes, eu vi sinceridade da parte dele. Ele disse, olha, eu era um general, fiquei dentro do Exército durante quase 40 anos, quando eu chego no meu político, e eu vejo aquele comentário, e quando eu fui ver a minha fala, você nota, porque as suas feições falam, né? Quem entende um pouco do que eu estou dizendo sabe. As suas feições sabem. Eu vi o constrangimento dele e como ele maculou ali a própria história. Aquilo ali é algo que ele não vai se perdoar nunca. Outra coisa, quando você vê as conversas do Mauro Cid, que o pai é general, que ele após ser ajudante de ordem, ele tinha uma carreira até chegar a general de 4 estrelas. Um cara que é casado, que tem filhos, e de repente se vê preso e com a sua carreira totalmente destruída, algo que ele sonhou, que ele passou a vida esperando, algo que envolvia um sentimento familiar, uma tradição familiar, já de gerações, ser jogado na lama por um ser abjeto como Bolsonaro. Isso tem muito peso, deixa eu lhe falar. Pessoas como Zambelli não vai conseguir desmamar nem tão cedo do poder e da influência que tinha a nível nacional, vai viver das sombras que ela mesma se aliançou. Daniel Silveira nunca mais anda do mesmo jeito. Ou se ele não se aprumar agora com a correção que teve, que eu, Juliano, por conhecê-lo, não acredito, porque conheci a personalidade dele por trás. O Marcos Duval, ele está numa semi-sala de uma depressão, porque você nota que quando ele fala, ele está sob efeito de medicamentos fortíssimos, porque ele não consegue fechar uma linha de raciocínio, e eu consigo traçar isso porque eu conheci ele antes, ele não é aquilo ali. Você tem Bolsonaro, que ele é uma pessoa nitidamente perturbada, eu não vou entrar em outros assuntos aqui, porque eu tenho uma visão mais profunda, mas assim, alguém que não tem a saúde, Bolsonaro já teve erisipela, Bolsonaro tem aquele problema estomacal dele, que aquilo ali, ele se alimenta mal, Bolsonaro não faz uma atividade física, Bolsonaro não dorme direito, Bolsonaro tem um nível de hormônio de estresse toda hora lá em cima, a testosterona dele vai para nada, quem é médico sabe o que eu estou dizendo, e assim procede. Quando eu andava com o Bolsonaro já não tinha nenhum tipo de regramento, de saúde de absolutamente nada, o Bolsonaro falava, às vezes você sentia o hálito dele ruim de longe, por quê? Porque ele tem a ver com o nível de estresse que ele carrega, com a péssima alimentação que ele tem. Eu falo isso com conhecimento de causa, rapaz. Um negócio desse não termina bem. Você vê Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, o semblante dele é de uma pessoa infeliz, de alguém amargurado, alguém que não conhece o tamanho dele, nem consegue se enxergar.
ele está totalmente obcecado por uma vingança, ainda que leve um país à ruína. Isso não vai acabar bem. Nós temos, por outro lado, um rapaz com problemas psicológicos profundos, que é um dos filhos do presidente, que você pode ver. Ele nunca aparece gravando um vídeo, um áudio, porque ele não consegue formar uma linha de raciocínio de 60 segundos sem você perceber que ele não fala coisa com coisa. Já o filho mais novo, Renan, esse danou-se. Esse é de uma demência nítida. Então, Júlia, eu tenho pena. Vou finalizar, José. O normal que tem é um corrupto. É o que conversa melhorzinho, entendeu? Mas é uma família colapsada. Aquilo é uma egrégora muito pesada, muito densa. Esse povo estava à frente dos destinos de milhões de pessoas. O dano gerado por Bolsonaro é irreversível dentro das igrejas, dentro das relações humanas. Amigos de 30, 40 anos nunca mais vão se falar por causa desse ser, que é um instrumento, uma peça no tabuleiro de discórdia. Isso aqui, veja só, gente, meu amigo, você está me ouvindo. Eu não estou falando no pessoal. Eu estou falando por uma análise humanista, sociológica, psicológica. Eu estou analisando isso, e política também. Entendeu, José? Só um pequeno parênteses, eu mandar um beijo aqui para a Letícia Aidar, professora de Direito, foi minha colega na Cândido Mendes de Niterói, que eu não vejo há um tempo. Letícia, obrigado, prazer estar vendo você aqui no nosso portal, viu? Não podia deixar de fazer esse comentário aqui. Letícia, muito obrigado, viu? Você tem o nome da minha filha número 4, que o filho eu tenho demais, José. Eu tenho filho, né? Tenho muito já. Júlia, o pessoal está gostando aqui do nosso papo aqui. Então, assim, como você disponibilizou seu tempo, ficar aqui mais uns 5 minutinhos aqui. Não, fica tranquilo, José. Enquanto a bateria der aqui, eu estou dentro. Para a gente ir matando aqui as questões, né? Júlia, em relação ainda aos militares, né, que a gente comentou aqui agora, será que o que está acontecendo agora vai servir de exemplo para as Forças Armadas? Será que está funcionando também como um freio de arrumação? Como é que você vê a posição do ministro Alexandre de Moraes nesse enfrentamento? Porque a gente falou de testosterona há pouco, né? O ministro Alexandre de Moraes ele pode até não aparentar, mas ele tem uma fibra que é admirável, né? Qual a leitura que você faz? Eu só discordei até agora de uma coisa do Alexandre de Moraes. Eu só discordei de uma coisa, é uma crítica que eu faço a ele, e acho que foi fora de time. Foi a tornozeleira. Porque aquilo ali não impede nada. Para quem entende de tecnologia, eu já fui do ramo de segurança de tecnologia, já tive empresa, uma das maiores do estado, e disso eu entendo. Se ele quisesse fugir, aquilo ali não valia de nada. E outra coisa, ele apenas deu palco a ele. Eu acho que, como diz o próprio Maquiavel, o mal tem que ser feito de uma vez só. Se é que eu posso chamar isso de mal e não de justiça. Então, na hora mesmo, é para fechar, acabou, não tem conversa, e não tem... Eu acho que se fosse para fazer uma busca e apreensão, não tem problema nenhum, porque realmente se faz necessário, mas no momento que bota um negócio daquele, é só para dar palco a ele, e você vê que tem parlamentares que têm uma personalidade e uma conduta muito medíocre, já fizeram até outdoor se brincar com esse, apontando para essa tornozeleira. Então, aquilo ali não teve serventia nenhuma. Em relação à personalidade do Alexandre de Moraes, aquele camarada ali... Só antes de você entrar na personalidade do ministro Moraes, só que tem uma coisa, né, Júlia? É a Polícia Federal que faz o pedido e o Procurador-Geral da República, porque é o seguinte, nós sabemos que o Bolsonaro ele não tem coragem nenhuma, e se ele pudesse fugir, ele fugiria. Se ele não tivesse medo de sofrer alguma coisa, ele já estaria longe. Então, é necessário que se tome alguma medida cautelar, porque senão o cara foge e depois fica o Judiciário, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia. Enfim, claro... Não, mas eu não concordo, não. Exemplo, se quer pegar Bolsonaro, quer prender Bolsonaro aqui para ele não sair, é os filhos. De preferência, o menino Dodói. O que é Dodói da cabeça? Aquilo ali... Bolsonaro, deixa eu dizer a você, qualquer um dos filhos de Bolsonaro ali, se desaparecer, não vai sentir muita falta, não. Agora, aquele ali, ele vai. Eu tenho pena, Júlia, da filha caçula, né? Porque a menina criada nesse ambiente, é um ambiente esquizofrênico, né? Você José Fernandes. Até
Ela até pode ter fugir dessa loucura, ela pode até ser uma menina sensata no futuro. Mas é complicado estar nesse ambiente com a mãe, as Damares da vida, o maquiador, o pai, os irmãos estranhos, enfim. E o universo político, olha, para essa menina escapar vai ser difícil, hein? Será Olha que só, a psicologia dá alguma esperança para ela? olha, eu conheci a menina de Bolsonaro assim à distância, inclusive em algumas situações que eu tive com Bolsonaro, ela estava. Ela é uma menina diferente, é uma menina muito na dela. Família a gente não deve tocar, e eu falo isso aqui com muito respeito, porque sou pai de 4 meninas e de uma neta e de 2 meninos. E família para mim é muito sagrado, coisa que o bolsonarismo tentou entrar. Aí eu vou dizer uma coisa a você, ainda bem que não entrou muito, porque eu seria capaz realmente de fazer, não de tirar a vida de ninguém, a não ser para defender a minha própria. Mas assim, se tivessem vindo para cima da minha família, eu garanto que Bolsonaro, mais dia menos dias, ia me encontrar na frente dele. Eu ia dizer, oi, Bolsonaro. Pode ter certeza disso. A menina de Bolsonaro, você tira, por uma imagem que tem de Bolsonaro tentando abraçar ela em um aniversário. A menina com os braços, porque o corpo fala mais do que a própria boca. Você vê que nenhum sinal de afeto e de espontaneidade naquilo ali. Para mim, já falou tudo, fecho parênteses, e eu desejo que, como adolescente, já jovenzinha que ela seja, e menina, principalmente, que consegue ter uma intuição muito forte, consiga perceber e buscar um caminho diferente do que a família está trilhando. É o meu desejo que ela seja muito, muito feliz. Muito feliz. Ou seja, é possível, né, Júlia? Mesmo com totalmente, tudo isso, totalmente. Ela não está fadada ao destino que os irmãos tiveram, né? Não, até porque ela é menina. E mulher tem uma intuição, a mulher tem nós temos de forma mais no lado da defesa, nós somos mais, nós temos uma intuição de proteção, a mulher tem um campo de você sabe disso, você é casado com mulher, não sei se você tem filho, mas quando a mulher diz assim, ó, vá não, olha, fique quieto, porque arriscado até o quadro cair da parede. Eu tenho o maior receio, olha, quando minha mãe dizia, vá não mexe nisso não, ou minha mulher disse, olha, não mexa nisso não, sempre deu errado. Para mim, mulheres são guardiões que eu tenho. Desde as minhas filhas, a minha neta, a minha mulher, minha mãe, minha avó, e a minha ancestralidade toda é muito forte por parte de avó. Então, mulher, para mim, é quase como um oráculo. Eu tenho o maior cuidado do mundo com mulher. E eu tenho essa esperança que a menina de Bolsonaro seja diferente. Ô, Júlia, vamos terminar o nosso papo agora. Eu quero te agradecer muito. Te dar os parabéns de você ter conseguido refletir a tempo, de você ter tido um juízo crítico, e você hoje está na condição de espectador, né? Vendo o caminho que essa gente está tomando, o caminho que o destino apresentou para essas pessoas, aquilo que ainda irá acontecer com elas, e você está hoje, podemos dizer assim, do lado da sanidade. Você escapou desse hospício e com todas as divergências que as pessoas possam ter de você, as pessoas não podem negar que você é uma pessoa que demonstra uma sinceridade, enfim, e um desprendimento muito grande de tocar em todos os assuntos, como você tem falado, né? Para ajudar as pessoas a entenderem como é que funciona esse universo da política, né? Na hora da turbulência, na hora que o avião começa a cair, você não consegue raciocinar muito. Hoje eu consigo raciocinar. Eu fui um privilegiado de ter sido escolhido, não sei por que força do universo, para ter ido lá e visto como era e sair intacto sem me corromper. Eu nunca esqueço que eu vim de lá, mas eu não era um deles. E é através dessa informação que eu tive que eu consigo despertar pessoas e conversar com essa independência. Eu tenho certeza que cair para cima não é queda. Tá? Cair para cima não é queda. Outra coisa, eu fui retirado de lá por quem me guarda, se é que algumas pessoas conseguem me entender. Eu estou muito em paz. Hoje, eu poderia, se não tivesse esses guardiões comigo, eu poderia estar preso, eu poderia estar como antes, o ministro da Justiça, que é uma pessoa que vive em depressão,
praticamente perdendo seu emprego de Polícia Federal, eu podia estar como Eduardo Bolsonaro, eu podia estar como mini-general, eu podia estar sem paz. Sem mandato você vive. A vida após a morte, para mim, então a vida também após a política. Eu podia estar com mandato, mas eu podia estar em outra situação. Eu estou sem mandato, eu estou em paz e podendo conversar aqui com você. E, Júlia, seria muito fácil, né? Você acabar num precipício, era só você ficar. Oxe, mas José, se eu era o braço direito do homem, José, se eu era o braço direito do homem, eu tinha tudo para me arrebentar. Até porque você, quando está no meio da festa, você, meu irmão, não escolhe a música, não. Você tem que dançar conforme o DJ bota. E eu, na realidade, no meio do caminho, eu disse, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse negócio não foi combinado, não. E eu fui saindo de pouquinho em pouquinho, mas eu tinha realmente que sair de lá, porque mesmo eu ficando quieto, eles vieram para cima de mim. Como a minha estrutura psicológica, o meu DNA é de guerreiro, então, meu irmão, se Eduardo Bolsonaro me fizesse o que fez, como você disse, com chupetinha, meu irmão, eu empurrava o microfone de boca dentro dele rapidinho, e ele sabe disso. Por esse motivo eu não estou lá.